Bora para mais uma aula, galera. Nesse vídeo aqui eu vou tratar com vocês sobre uma aula relativa ao primeiro ano do ensino médio, tá? Eu vou utilizar o material do Aplix, é um material que a gente utiliza aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu vou falar da apostila número 4, a do quarto bimestre, aula 3, tá? Que trata dos tipos de funções exponenciais. Então, eu vou compartilhar aqui na tela esse material e vou lendo e explicando os conteúdos para vocês, tranquilo? Qualquer dúvida vocês deixam aqui nos comentários que eu vou procurar responder para vocês, beleza? Então, vamos para a nossa aula, né? Aliás, eu quero te pedir que se você ainda não se inscreveu aqui no canal, eu peço a você que se inscreva nesse canal. E se você achar que essa aula é relevante, importante para você, né? Se você ficar aqui até o final do vídeo e achar que ela contribuiu com você para alguma coisa, então eu peço também que compartilhe com seus amigos, para que eles também fiquem sabendo desse conteúdo. Tranquilo? Então vamos lá, vamos para a nossa aula. Pessoal, como disse a vocês, vocês iam ver aqui, né? Eu ia compartilhar aqui o material, tá aqui, ó. Tipos de função exponencial e gráfico da função exponencial. Temos dois tipos de funções exponenciais. Elas podem ser crescente ou decrescente, da mesma forma que seus gráficos são crescentes ou decrescentes. Então, para começar aí, muito simples, né? Quais são os dois tipos de funções exponenciais que a gente tem? A função do tipo crescente e a função do tipo decrescente. E essas duas características são apresentadas no gráfico dela. E é isso que eu vou mostrar aqui agora. Vamos dar uma olhada como é que é construído o gráfico de uma função exponencial. Como é que ele fica, né? Como é que é a cara dele. Então tá aqui o gráfico da função a elevado a x. Então a gente tem aqui, ó, a nossa função exponencial é essa daqui, ó, a elevado a x. Esse valor aqui, a, ele tem que obedecer determinados critérios. E é a partir dele que a gente determina se a função é crescente ou decrescente, tá? Quando que vai ser isso aqui? A função, ela vai ser crescente. A função vai ser crescente quando A, esse valor aqui, ó, desse elemento aqui, a base dessa potência, for maior do que 1. Tranquilo? Então, tá a primeira informação aí. A base da função exponencial, ela é maior do que 1, então a função é dita crescente, tá? O gráfico ele tem um aspecto crescente, que é esse daqui, ó, igual tá aqui, ó. Esse aqui é o gráfico crescente. O que significa? Que conforme vai aumentando os valores do x, os valores do y vão aumentando também, tá? Então a gente tem aí a função exponencial do tipo crescente. Aumentou x, né, o valor do x cresceu, o valor do y cresceu também. Então o gráfico vai apresentar esse aspecto aqui. O gráfico da função f de x a elevado a menos x é decrescente quando a base A é um número maior que 0 e menor que 1. Ou seja, isso daqui, ó, quando essa base A for maior do que 0 e menor do que 1, a função vai ser decrescente. Deu para guardar aí? Se o A, a base da função exponencial, for maior do que 1, a função ela é crescente. Se esse valor for entre 0 e 1, a função é decrescente. Eu acho que é simples de guardar, né? Entre 0 e 1, 0, alguma coisa, a função é decrescente. Quando for maior do que 1, a função vai ser crescente. E como é que fica o gráfico da função decrescente? É esse daqui, ó. É como se fosse o espelhamento desse aqui de cima. Esse aqui a função é crescente. Tá? E esse aqui de baixo, a função é decrescente. Então é como se fosse o espelhamento. Significa que quanto mais vai aumentando o valor do x, mais vai diminuindo o valor do y. Essa é a característica da função decrescente. Tranquilo? Então aqui tem alguns exemplos de função de gráfico. Olha só. Seja a função f definida por isso aqui. F de x é igual a 1 meio elevado a x. O que a gente já pode dizer logo de cara nessa função aqui? A base, como você pode ver, é 1 meio. Essa base 1 meio a gente pode escrever como 0,5. 0,5 está entre 0 e 1. Concorda? Está entre 0 e 1. Então, esse gráfico aqui a gente já sabe que ele vai, né, no caso dessa função aqui, nós sabemos que ela é decrescente. Então, o gráfico dessa função vai ser decrescente, do tipo decrescente, vai ser desse tipo aqui, tá? É o gráfico que nós esperamos obter. Então a gente já pode visualizar aqui, ó, realmente o gráfico tem aquele formato decrescente. Aqui tem uma tabelinha que a gente utiliza para construir o gráfico. É o seguinte, pessoal, a gente escolhe aqui ó, o 0 para o x. O x
tem os valores escolhidos, tá? Você escolhe os valores do x. Agora, quais valores você vai escolher? Em princípio, poderia ser qualquer um, mas eu sugiro que na hora de construir um gráfico, escolha o zero, valores negativos e valores positivos. Então aqui, né, escolheram um menos 1, menos 2, 1 e 2. E aí a gente pega a função, pega a mesma função aqui, ó, e no lugar do x, a gente vai variando conforme esses valores. Então, quando o x aqui em cima expoente for menos 2, ó, que é esse menos 2 aqui, o y vai dar 4. Quando o x for menos 1, que está aqui, ó, o y vai dar 2. Quando for 0, vai dar 1, e assim sucessivamente, tá? Então você observa que conforme o x vai aumentando, ó, do negativo para positivo, conforme o x vai aumentando, o valor do y vai diminuindo. O valor do y vai diminuindo. Isso aí é a característica básica que nos mostra que a função é decrescente, tá? Aqui, ó, vai aumentando aqui, vai diminuindo aqui, gera um gráfico desse tipo. Tranquilo? Então, vamos aqui para o segundo caso. Seja a função fx igual a 2 elevado a x, construa o gráfico para a função. O que a gente pode observar nessa daí? Agora a base vale 2. 2 é maior do que 1. Portanto, esta função aí agora, ela é do tipo crescente. Crescente, beleza? Então, o gráfico agora vai ser daquele outro formato que a gente viu anteriormente, que está aqui que estou mostrando para vocês. Aqui a construção dessa tabela é exatamente igual, a mesma coisa, você escolhe valores aqui, ó, tem o 0, escolhe valores negativos, valores positivos, e aqui no x, que está aqui em cima, você vai alternando esses valores. Ora ele vai ser menos 2, ora vai ser menos 1, ora vai ser 0, 1 e 2. E com isso a gente acaba construindo esse gráfico e marcando os pontos no plano cartesiano e a gente constrói esse gráfico. Beleza, pessoal? Então isso aí é o que a gente tem em relação às funções exponenciais e os seus gráficos. Dois tipos, a crescente, a decrescente, tá? E os seus respectivos gráficos aí, beleza? Pessoal, se essa aula foi relevante para vocês, eu peço então que se inscreva aqui no canal e que compartilhe esse vídeo com os seus colegas, tranquilo? Beleza? Então é isso daí, até a próxima. Tchau, tchau.